Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas! Terça-feira, 24 de junho. Chegamos aí, né? Na metade, quase finalzinho aí do primeiro semestre. Bom dia, Núria, de 2025. E como é que nós estamos, né? Bom dia, Lelete, bom dia, Sandra. Bom a gente dar uma olhada na lista que a gente fez no início do ano, né, gente? A nossa lista de sonhos, de realizações, as nossas metas, como é que a gente tá? A gente já tá com isso aí 50% cumprido, tem rota para rever. Oh, lindeza, bom dia, Cris, olha que bom, Cris, tê-la aqui, que bom ter todos vocês aqui. Eu tava falando aqui nós estamos chegando aí no meio do ano, né? Então, como que estão, né? Como que tá a nossa meta, como que estão os nossos sonhos, os nossos desafios, o que a gente programou para esse ano, né? A gente também já está ali, chegando ali na metade, nós já conseguimos cumprir aí 50% do que a gente se propôs a fazer nesse ano. A gente não pode largar os nossos sonhos dentro da gaveta, não, gente, porque aí a gente se perde. Nós precisamos de propósito, nós precisamos dessa força motriz, né? A gente sabe que a motivação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que nos move, né, são os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, e eles são lícitos, eles são o que nos mobilizam, né? O que dá sentido para a nossa vida. Para que às vezes a gente vai acordar, né, cedo e às vezes ter ali um dia de tarefas e repousar, descansar às vezes mais tarde, porque o que tem nesse meio, do início do dia até o final, tem que fazer sentido, né? Senão a gente fala assim, nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? Bom dia, Ana, bom dia, Dene, bom dia, Heloísa. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Gente, nós vamos falar hoje da esfinge, né, da mitologia aí egípcia. Todo mundo deve conhecer, né, o enigma da esfinge, decifra-me ou eu te devoro, né? E o que essa esfinge quer dizer? Como é que a gente pode trazer essa mitologia, essa história para os nossos dias? Quem que, se a gente não decifrar, vai nos devorar, gente, vai nos atropelar, vai, na hora que a gente vê, fala, ó, cadê nem vi o que aconteceu aqui, né? A vida, o tempo, a gente precisa estar atentos e atentas, porque senão, né, quando a gente vê, já chegou junho, já chegou julho, já acabou 2025, já chegou 2026, e onde que eu estou em relação a tudo isso, né? Onde estão os meus planos, as minhas metas? Eu estou tendo prazer de estar nessa vida, eu estou tendo prazer de estar vivo, de estar viva? Ontem eu estava num grupo de mulheres que eu participo, e aí uma pessoa falou assim, eu não sei se foi melhor eu abrir esse portal do autoconhecimento, porque eu vejo que quem está na ignorância, gente, no sentido de não saber, tá? Aqui nós estamos falando no sentido de não saber, não de chamar a pessoa de ignorante. Quem está ali na ignorância, às vezes, não está percebendo o que está acontecendo e pode sofrer menos. Mas eu penso que a nossa alma anseia. E mesmo que a gente queira ficar na zona de conforto, um sofá, ali sentado, né, só com o controle remoto na mão, passando ali, como se... E eu tô falando isso de uma forma metafórica, tá? Tô falando quando a gente quer só passar pela vida, sem ter algo mais, né? Sem enxergar quem sou eu, qual que é o meu propósito de verdade, sem querer um crescimento, né? Às vezes a gente está adormecido, às vezes a gente passa a vida inteira no estado hipnótico, né? Vocês devem conhecer alguém que, não estou falando de forma pejorativa, mas que já morreu há 20 anos e está ali no estado de zumbi e está levando a vida, empurrando com a barriga, esperando ali chegar a hora da morte física mesmo, mas energeticamente, espiritualmente, a pessoa já está morta, né? Então, nossa, como que isso é difícil, como que isso não faz sentido assim pra gente, porque mesmo que no nosso consciente, né, às vezes a gente não entenda que tem algo mais, o inconsciente vai fazer esse trabalho, né? Para quem
qualquer um de vocês que for pesquisar aí no Dr. Google ou em livros de psicologia, de 95%, gente, de 90% a 95% nós somos movidos pelo inconsciente. Né? De 5 a 10% a gente age de forma consciente, o resto, as nossas decisões, vem muito desse inconsciente. E se eu não sei o que está aqui, se eu não abro essa caixinha de Pandora, se eu não busco decifra-me ou te devoro, nós vamos viver assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui são os 5%, a ponta do iceberg, né? Desenho lindo, vocês estão vendo como que eu sei desenhar bem, né? Então aqui são 5%. 5%. E aqui embaixo, né, submerso nas águas, aqui embaixo, né, as águas são as profundezas psíquicas, a água, quando a gente fala de mar, na psicologia, nos contos de fada, nas histórias, a gente está falando de realmente mergulhar aqui, ó, nesse campo do inconsciente, onde os nossos gatilhos, a nossa vida é movida por esses 95%. Então, se eu não escolho mergulhar nas minhas águas internas, olhar para minha luz e também para minha sombra, eu vou viver aqui no raso, no superficial, no externo, né? Aí tudo vai me tomar o tempo todo e vai ser uma vida com muito pouco sentido, vai ser uma vida com muito efeito manada, né? Seguindo o que o outro fala, o que o outro faz, só ali naquele caminho me perder. Eu vou me perder de mim mesmo, que se o meu inconsciente, se quem eu sou, se o meu autoconhecimento está nos 95% e eu não busco conhecer, eu vou viver. Como é que eu vou me relacionar com o outro se eu nem me conheço? Como é que eu vou saber quais são as minhas preferências? Como é que eu vou saber qual que é a minha missão aqui nessa vida? Eu não me conheço. Deixo a vida me levar, a vida leva eu. Então, para onde for o vento soprar, tá bom, né, gente? Bom, eu penso que isso é um desperdício da nossa potencialidade, de quem nós somos, né? Da nossa missão, dos nossos anseios e dos nossos dons, dos nossos talentos, né? Isso é pegar lá, como na parábola dos talentos, cavar bem fundo ali, abaixo de 7 palmos, meter lá dentro os talentos e enterrar e esquecer, né? E viver no estado hipnótico. Cedo ou tarde, a vida vai nos cobrar, né? Porque o inconsciente, ele não vai nos deixar o tempo todo nessa zona de conforto, mas que eu acredito que seja um desconforto, né? Onde não tem crescimento, onde não tem evolução, tem um estado, às vezes, de paralisação, de congelamento, né? A gente que está aqui, a Núria está conosco aqui no trabalho do livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos, dos contos, e a gente vê, tem hora que a gente passa mesmo por esse estado de congelamento, né? Tem momentos da vida que são extremamente desafiadores, a gente só não pode ficar lá, né? Esquecer que tem outras coisas, esquecer e ficar paralisado naquele tempo, espaço ali, e muitas vezes é passado, né? Porque se o meu futuro está intacto, se eu não escrevi ainda, eu tô presa em algum lugar, alguma dor, e essa dor só pode ter sido do passado. Então eu vou repetir de novo, eu vou repetir isso aqui todas as vezes que eu fizer live, todas as vezes que eu tiver em conversa, que a vida acontece do presente para o futuro, né? O passado é uma história, é um ponto de referência. O passado não pode me definir, ele não pode me definir. Claro que eu sou a soma de tudo que eu vivi, mas eu também sou as minhas escolhas. E se o passado me define, eu não tenho mais poder de escolhas, eu perco o meu poder de escolher quem eu sou, o que eu desejo, quem eu vou me tornar, qual é o avatar que eu quero. Então, gente, isso é muito sério, isso acho que é o que me move assim, na vida, e eu gosto muito de falar sobre isso. Então, bora entrar aqui, né, pra gente falar sobre a esfinge, sobre esse enigma, né? Quem quiser colocar aqui, o que você sente quando fala assim da esfinge? Porque isso mexe com o nosso inconsciente coletivo, gente. Eu penso que todos nós já temos, assim, essa energia, assim, esse arquétipo da esfinge, né, nas nossas mentes, nos nossos corações. Então, o que significa para você a esfinge? Aqui, a Norinha colocou, sim, cada quarta-feira, mais desbloqueios e revelações maravilhosas, mesmo doloridas.
Tão bom a gente se conhecer e entender os porquês. Pois é, Núria, muito obrigada por estar, por confiar nesse trabalho. Nas quartas-feiras, a gente estão, né, o grupo da Núria está na quarta-feira e é muito gostoso, porque embora às vezes sim a gente acesse feridas, mas é de uma forma muito generosa, né? Através dos contos a gente vai identificando ali, sem ficar cutucando ferida, a gente identifica com leveza. E é por isso que eu escolhi trabalhar com os contos. E estou preparando várias outras coisas aí para vocês, para nós, porque eu também estou me trabalhando, né? Eu sou só facilitadora ali daquele grupo, mas eu estou me especializando para trazer cada vez mais esse mundo mágico que está no nosso inconsciente. E assim, nós temos muitas camadas para serem limpas. Às vezes a gente está cheio de cobertor, né? Cobertor ancestrais, cobertor de pensamentos coletivos, cobertores da nossa própria infância, de traumas e tal. E a gente pode viver mais leve, a gente pode andar sem tanta coisa, sem tanto peso, sem tanto cobertor, assim, né? Uma vez uma pessoa falou comigo assim, a gente deve ter uns 180 cobertores. Imagina, gente, você agora, nesse friozinho que tá, mas você com 180 cobertores em cima de você. Alguém aguenta? Alguém toleraria 180 cobertores? É muito, né? Ei, Isis, ei, Vanúzia, ei, Ana Cris. Gente, se eu não falei com alguém aqui, ó, Cida, porque vai subindo aqui. Ei, Lulu da Craft, Tati, sejam todas bem-vindas, Elisângela. É porque às vezes vai subindo aqui, tá? Eu tô aqui empolgada falando e aí pode passar, mas vocês são todos muito bem-vindos e bem-vindas, fazem alegria aqui do meu coração nessas manhãs onde a gente tá aqui trocando essa energia gostosa. Então, a esfinge, né, ela... na mitologia, quando as pessoas iam passar por ali onde a esfinge estava, o que tinha que fazer? Tinha que decifrar o que ela ia perguntar. Decifra-me ou eu vou te devorar, né? Vou te engolir, né? Então, aqui, ó, a Núria colocou, a esfinge para ela é ameaça, um desafio. E era bem isso, né? Núria, assim, é um desafio, assim, se você não me decifrar, daqui você não vai passar, vai dar ruim para você, né? Então, muitas vezes, a gente tá aqui dentro de um momento ali, de um quadro ali, uma foto da nossa vida, que a gente tá com aquele quebra-cabeça todo emaranhado. Vocês lembram daquela... Eu não lembro mais aquele nome daquele joguinho que a gente ia virando ali e tinha cada lado de uma cor e a gente precisava, né, de colocar aquilo em ordem. Tem hora que a nossa vida tá toda embaralhada. Aquele joguinho tá todo ali. Cada pecinha, cada pedaço de uma cor num lado. E a gente precisa desemaranhar, sair daqueles nós, né? Cubo mágico. Obrigada, Núria. Cubo mágico. Tá vendo como é que é bom ter pessoas que têm boa memória aqui perto da gente? Nem deve ser da sua época, né? Mas tá tudo bem. Então, às vezes a gente tá num cubo mágico. E olha que interessante o nome. Cubo mágico. Por quê? Porque a gente tem a condição de solucionar. Né? A gente tem condição, né? Quando a gente o compra, ele não está com cada lado de um jeito, ele não está todo organizado, então é óbvio que a gente também consegue fazer isso. Só que às vezes a gente desiste, às vezes a gente fica cansada, às vezes a gente perde, a gente trava, né? A gente... Desafio, uma pedra, e a gente para, né? Então quantas vezes que a gente... trava diante da vida, quando um desafio a gente pensa que é maior do que a nossa capacidade de resolução, né? E que a gente não sabe ali para onde que a gente vai, né? Na semana passada eu falei dos nós. O que precisa para a gente desatar os nós? A gente precisa de paciência, de espaço, né? Esses nós de cordão, assim, quando dá, não adianta apertar mais. A gente precisa de soltar aquilo. Então é com paciência, dando espaço para ele folgar e a gente desfazendo. E a mesma coisa na nossa vida. Se eu tô aqui emaranhada com problema, né? Ele vai ficar maior do que eu. Né? Esse cubo, se eu tô na mesma dimensão dele aqui, eu preciso dar espaço para eu ver onde que o lado tá ali, para eu ver para onde que eu vou movendo, né? E preciso de paciência. Se eu for correndo demais, a menos que eu seja um extremamente expert naquele jogo,
eu não vou conseguir, eu vou ficar irritado, irritada e às vezes eu vou até desistir. E a mesma coisa no jogo da vida. A vida é um jogo, a gente precisa saber jogar. Se no meu inconsciente estão as respostas, eu vou buscar acessá-lo. Ai, André, mas como é que eu vou fazer isso? Eu já fiz terapia. Às vezes você só precisa parar para ouvir o seu inconsciente. Às vezes você precisa meditar. Às vezes você precisa fazer uma caminhada ali, né? Sem nenhum estímulo externo. Não que eu tô falando que vai caminhar num lugar que não tenha um veículo e tal, mas eu tô falando que às vezes você precisa não estar com o telefone na mão, o fone ligado. Às vezes você só escuta ali o vento, os veículos, mas que você está com você. Tem muitas formas de a gente acessar o nosso inconsciente, às vezes é através de sonhos, mas a gente perde um pouco essa conexão íntima, interna, né? Ei, Márcia, seja bem-vinda, querida. Então, gente, não deixem de olhar, ei, Ana, para a esfinge, os seus desafios, né? O que esses desafios podem... Porque a porta que a gente não quer passar, às vezes aquela porta que a gente não quer atravessar de jeito nenhum, é a porta que vai nos abrir para as soluções que a gente precisa, é a porta que vai dar um upgrade na nossa vida, né? A porta que vai nos elevar no estado de consciência. Então aqui, a esfinge, ela é guardiã dos mistérios, né? E às vezes, como no conto de fada, lá, por exemplo, da Vasalisa, quando a gente vai encontrar com a Baba Yaga, nossa, é uma bruxa, é uma peste, uma carcereira. Ela é uma guardiã, ela é uma sábia, ela não vai facilitar a nossa vida, né? Às vezes ela vai dar paulada, vai colocar a gente para trabalhar, mas dali a gente vai aprender a cozinhar, a gente vai organizar os nossos pensamentos. Só de estar perto da esfinge eu já tenho que ficar mais atenta, eu não posso ficar pensando no passado, eu não posso ficar ansiosa pelo futuro, senão eu não vou saber responder a pergunta dela, porque a pergunta dela é para agora. Então, o que eu estou negligenciando na minha vida? O que eu não estou buscando respostas? O que eu estou empurrando com a barriga? Qual é a porta? Que às vezes eu penso assim, isso eu não vou dar conta. E eu não estou olhando. E que está me travando. Porque dali eu não passo, então eu sempre estou um passo para trás. Eu sempre estou recuando diante da vida, né? Então, como que isso faz sentido para você? Para cada um, gente, vai fazer sentido de uma forma, né? Então... se a gente não decifrar os nossos próprios enigmas, a vida não vai nos poupar. Mas é maldade? Claro que não. Não é maldade, né? Os desafios, tem um livro, inclusive, que fala: apaixone-se pelos problemas e não pela solução. Por quê, gente? Porque cada vez que a gente resolve, não é assim na escola? A gente vai aprendendo, vai resolvendo e a gente vai passando de nível. É a mesma coisa no jogo da vida. À medida que a gente vai solucionando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais sábia, mais sábio, a gente vai subindo as oitavas no jogo. Tem hora que a gente toma ali toma uma bombinha ali, né? Tem hora que a gente reprova, mas fica ali a experiência e o conhecimento. Então a gente não está perdendo, né? A gente está adquirindo. Mas como que eu olho para isso? Se eu olho para isso com um chicote, se eu olho para isso com muita dor, aí eu perco ali o aprendizado, né? E eu reforço a dor. E a dor, ela vai nos visitar, a todos, né? Em algum momento ela vai nos visitar. Agora, o sofrimento é opcional, né? Remoer essa dor, carregar essa dor, arrastar essa corrente, aí é a opção nossa, a escolha nossa. Então... quando a gente não entende a si mesmo, a gente está sendo devorada pelos padrões, pelas repetições, né? O que a gente não cura vai repetir cedo ou tarde, às vezes com personagens diferentes, mas vai ser o mesmo script. Prestem atenção naquilo que você não conseguiu resolver e que veio de novo, e que veio de novo, e que veio de novo, né? Personagens talvez diferentes, mas aquele mesmo script. Então a gente precisa tratar aquilo. Porque senão, se eu tenho um mal-estar crônico e eu não olho para aquilo, eu não busco a raiz, se eu só estou remediando ali na superfície, aquilo uma hora vai voltar e talvez aquilo que eu estou fazendo para remediar não me sirva mais. Em algum momento, aquela medicação, aquele tapa-buraco ali, ele não vai tolerar mais a pressão daquilo que não está sendo realmente tratado na raiz, né? Então, dores, coisas que a gente precisa olhar.
que é a esfinge? Então vamos falar um pouco mais dessa criatura aí mitológica, né? É uma criatura mitológica com corpo de leão, para quem não lembra, asas de águia e um rosto de mulher, né? Corpo de leão, asas de águia e um rosto de mulher. Simbologicamente, André, o que isso pode trazer? Que esse arquétipo quer dizer corpo de leão, força instintiva, né? O leão, o rei da floresta. As asas da águia, visão, gente, visão espiritual. Visão espiritual, né? Uma amplitude, quer dizer, eu tô na terra, mas eu também posso voar, né? Eu tenho as asas da águia. Olha onde que a águia vai nas alturas. Então, eu tenho uma visão mais longe, mais longeva, né? Eu consigo enxergar além. A mulher, o que é o arquétipo da mulher nos traz, né? Uma sabedoria instintiva, né? Uma conexão com a ancestralidade. Então, olha para o simbolismo dessa criatura, olha a força, né? dessa energia da esfinge, desse arquétipo no nosso inconsciente, né? Terra, céu e coração. A terra ali, o leão, o rei da floresta, né? O céu com a águia e esse coração, né? Dessa mulher, podemos olhar também pelo instinto maternal, né? A mulher, aquela que dá vida, aquele ventre sagrado, porque isso está refletido também na esfinge, né? Essa sabedoria instintiva que a gente traz e que a gente carrega também da nossa ancestralidade, né? Então é um símbolo muito forte, né? Só, o que ela fazia? Ela ficava, né, na lenda, ela aparece na cidade de Tebas, né? E ela bloqueava a entrada e desafiava os viajantes com o enigma. Qual é o animal que anda com 4 patas de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? Hoje a gente já sabe, né, gente? Se a esfinge nos parar, nós vamos falar para ela isso, né? Então hoje, com certeza, ela já tá na frente e já vai ter outra pergunta, né? Mas de quem que ela estava falando? Quem sabe aí? Exatamente, Núria. A Núria aprendeu, a gente tá espertinha aqui, ó, nas lições. É do homem. Ei, Dedeia, bom dia. Ela tá falando do homem, né? Quando bebê, quando criança, anda, né? De 4 ali, nós engatinhamos, né? Então, as 4 patas, né? Pela manhã. 2 ao meio-dia, né? Na hora que a gente é adulto, né? Aí a gente tá sobre as 2 pernas, né? Então, ali eu já não tô ali engatinhando mais diante da vida, né? O meu psiquismo já está maduro, então eu posso andar nas 2 pernas, eu posso andar firme, e aqui andar nas 2 pernas também tem um simbolismo forte, né? Eu não tô arrastando diante da vida, eu estou de pé diante da vida, e isso é estar em um estado de consciência maduro, isso é estar seguro de si, né? E falar assim, seguro de si, falar assim, nossa, André, mas a gente tem tantas questões, né? Mas a gente tem o poder da escolha, né? Nós adultos temos o poder da escolha. Então, que a gente saiba usar a nossa sabedoria, né? Que a gente saiba buscar recurso no momento certo, buscar ajuda, mas que o entendimento aqui, né, do psiquismo é que a gente esteja de pé sobre a nossa vida, que a gente esteja adiante, né? Que a gente possa andar para frente, né? Que a gente não esteja mais arrastando como a criança, porque se eu não saio de um padrão mental infantilizado, eu vou estar arrastando, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho que ganhar dinheiro. Gente, quem é que ganha dinheiro? Vou falar isso para vocês não falarem mais isso agora, que aqui só tem adulto, né? Quem é que ganha dinheiro? Quem ganha dinheiro é criança, né? Que a gente dá uma mesada, que a gente dá um dinheirinho, que o pai dá um dinheiro, a mãe dá um dinheiro, a tia dá um dinheiro, a madrinha dá um dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz. Adulto faz, porque é uma energia de troca. Eu estou fazendo um produto, fazendo um serviço, um trabalho, e eu sou remunerada por isso. Então, eu não ganho dinheiro, eu faço dinheiro, né? Adultos fazem dinheiro. E falar isso é porque... André, mas por que você está falando isso? Porque é muito diferente a gente estar nas 2 pernas, a gente precisa estar conectado com essa energia.
né? A energia da autorresponsabilidade, do autocentramento, né? E aí, porque muitas vezes a gente amadurece na idade, assim, a gente muda de idade, mas às vezes a gente tá lá naquela energia, naquele padrão infantilizado, né? Quantas pessoas vocês conhecem que está ou esteve durante muito tempo no padrão infantilizado? E até eu mesmo, tem hora que eu... Opa, peraí, né? Eu tenho que andar agora sobre as duas pernas, sou adulta. Então, a gente precisa estar atento, senão a esfinge vai nos devorar. Se eu tô pensando lá no passado, na hora que ela me perguntar, que ela me fizer a pergunta, na hora que ela chegar ao desafio, na hora que ela me questionar, eu não sei nem do que ela tá falando, porque eu não tô prestando atenção na vida. Eu tô lá emaranhada com o passado, tô lá no cubo mágico, lá só olhando assim, não escuto o que ela me fala, e aí ela não vai ficar me perguntando 10 vezes não, né? Ou eu tô lá no futuro, tô na ansiedade e também não presto atenção. Gente, o único momento que a gente tem é o agora. É o agora. Ai, André, mas eu quero conquistar um negócio daqui a 10 anos. Tá, mas se você não fizer agora o que você tem que fazer, daqui a 10 anos você não vai ter. Se você ficar com a cabeça só daqui a 10 anos e não agir agora, não se mobilizar, né, não caminhar sobre as suas duas pernas, daqui a 10 anos você vai estar no mesmo ponto de hoje, mais ansioso, mais ansiosa, né, com certeza tomando ansiolítico aí e tal, mas sem resolver, né? Então, a vida a gente faz hoje. Então a resposta, né, a Núria falou, o ser humano engatinha na infância, caminha as duas pernas na vida adulta e usa bengala na velhice, né? Porque depois ela fala 3 à noite, né? Então é quando a gente já tá voltando, quase voltando para aquele estágio inicial, né? O ciclo da vida, né? Aqui o ápice, vida. A gente começa aqui, né, no bebê, no estágio de inconsciência, né? O início da vida, mas também da morte. Né? Aí vida, morte. Então, o nosso ciclo são vida, morte, vida, vida, morte, vida. Aí você pode falar assim, Andréia, mas... Gente, espera aí só um pouquinho com o cachorro Theo. Mas você está falando desse estágio, sim, gente. A vida é vida, morte e vida. Quando eu saio do estágio de criança e vou para o estágio de adolescente, de adulta, aquele estágio de criança já passou, é um outro período. Não que eu não traga a minha criança dentro de mim, mas eu não sou mais criança, né? Então aquele estágio já morreu, é um outro estado. Hoje eu tenho meu adulto com a minha criança saudável, que eu cuido bem dela dentro de mim, mas eu não sou mais criança, né? Eu sou uma adulta. Então, eu tô falando isso só pra trazer, porque eles falam assim, nossa, Andréia, você tá falando disso, e a nossa criança interior, que tanto se fala da criança interior, a gente traz com ela, mas hoje, quem tem o comando, o cetro sou eu, adulta, eu preciso cuidar da minha criança, não a minha criança cuidar de mim, né? Ao contrário, eu a trago de uma forma saudável pro meu hoje, pro meu momento presente. Então, a esfinge representa esses desafios, gente, essas iniciações que a gente passa durante a vida. São muitas iniciações, são muitas mortes, são muitas vidas. Quantas vezes aí que é casado há muito tempo, quantas vezes seu casamento morreu e ressuscitou e agora é um outro casamento, né? Eu que com Samuel, nós não somos os mesmos. Então, já tivemos muitos ciclos de vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida. Se eu tô agarrada naquele primeiro lá de trás, né? Porque eu não sou mais a mesma e nem ele é o mesmo. Então a gente precisa de abrir espaço para a evolução da nossa vida, né? Para a gente fluir, a gente não ficar, quando eu fico durinha, travada, eu quero daquele jeito, eu quero daquele jeito, eu quero daquele jeito, eu perco tudo de novo que vem, porque eu tô agarrada num padrão que às vezes não me serve mais e que não vai voltar. E aí eu congelo, porque eu não quero ver a vida de outra forma. Porque eu tô de uma forma tão rígida, né? Que tem que ser desse jeito, nesse parâmetro, nesse quadrado. E aí eu vou me colocando dentro de caixas, de padrões, né? De ciclos de repetição. E eu não evoluo. Vamos mexer no cubo mágico, né? É mágico. E o cetro tá na sua mão, o poder tá na sua mão, a decisão tá na sua mão. Por que não fluir? Por que não aprender coisas novas? São padrões de iniciação. A gente vai passando por iniciações, né? A nossa primeira menarca para as mulheres, depois a última, né? Quando a gente entra na menopausa. Quantos ciclos, gente? Agora eu vou ficar, agarradinho lá numa coisa que já não é mais, né? O que eu perco desse novo ciclo por estar aprisionada numa coisa que já passou? Então,
A esfinge, ela guarda a passagem da ignorância para a sabedoria. Olha aqui quanto simbolismo que esses arquétipos nos trazem. É uma passagem. Eu chego ali, eu sou desafiada, eu respondo ali, eu me questiono, eu investigo dentro de mim, e aí eu respondo e eu passo para uma outra oitava. Eu vou para um outro nível de consciência. Eu saio da ignorância daquilo e vou para a sabedoria, né? Então, quem não responde aos enigmas, quem não busca dentro de si as suas próprias motivações, os seus enigmas, o seu autoconhecimento, não avança. Paralisa, congela às vezes, né? Fica no torpor, fica numa hipnose. E é como na vida, quem não entende seus próprios ciclos, traumas, feridas e potenciais, porque tem isso, mas tem potência, tem isso, mas tem energia, né? Nós somos quem nós viemos para ser. E às vezes a gente fica olhando, ai, que me faltou. Gente, se faltou, você agora põe para dentro, você se blinda, se refaz. A gente sempre pode refazer, todo dia é uma nova oportunidade, né? O sol nasce para todos. Então, a gente precisa sair desses aprisionamentos que a gente se coloca. Às vezes a gente coloca a nossa cabeça, a nossa criatividade dentro de uma grade assim, e a gente pensa que não tem mais nada de novo. Todo dia tem, se você está respirando aí, se você está me ouvindo, né, se a gente está aqui conectado nessa live, é porque tem oportunidade, é porque tem jeito, né? Porque a gente tem outras escolhas que a gente pode fazer. Então, vamos sair desse autoaprisionamento que a gente se coloca, vamos sair desses condicionamentos que a gente acredita que são verdade, eles são puro fake, eles são ilusão, eles não existem, eles só existem na nossa mente, eles não existem, essas grades, essas amarras, a gente pode soltar essas pedras a qualquer tempo que a gente desejar, né? Então, vamos sair, vamos deixar de ser devorada pelos ciclos da repetição, vamos buscar o autoconhecimento, o autoaprimoramento e o crescimento. Vamos subir oitavas, vamos flertar com a esfinge. Vem cá, esfinge, vem cá, Baba Yaga. Vem me ensinar uma coisa nova, né? Vem meu inconsciente, eu quero aprender uma coisa nova. Como é que eu faço isso? Vamos fazer pergunta, vamos dormir com a pergunta. Vamos deixar o inconsciente trabalhar e nos trazer a resposta. A gente não se relaciona conosco mesmo, a gente relaciona com o mundo exterior de A a Z, né? Mas com a gente tem uma dificuldade imensa de se relacionar. Gente, quem vai com você, quem do início até o fim, é só você mesmo. Ah, mas eu tenho minha família, tá, mas ninguém tá com você o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa criatura que tá com você o tempo todo é você, né? Por mais que a gente tenha filhos, amigos, irmãos, pai, mãe, marido, mulher, a gente precisa de acessar esse eu interior, essa voz da nossa autossabedoria, da nossa sabedoria interior, da nossa essência. Senão a gente fica só nessas máscaras, com essas máscaras, né? Que às vezes a gente coloca em autodefesa, tá tudo bem, a máscara valeu lá naquele momento, foi necessário, não tô... Quem sou eu para falar mal das máscaras? Eu tenho também as minhas, eu tenho as minhas dores, as minhas feridas e criei meus padrões também. Mas eu não sou só essas máscaras, eu sou muito mais do que as máscaras que me revestem, que me revestiam, né? Aqui atrás dessa máscara tem uma essência e tem uma ferida doidinha para ser curada, né? E quando ela é curada, a cicatriz para de doer. Eu vou ficar com a memória, porque, né? Eu não estou falando de desmemoriar, mas a minha essência é muito maior do que o meu passado, né? Se o meu passado ele me condenar para sempre, aí ele não é mais passado, ele é presente, ele é passado, presente e futuro, né? Então a gente não precisa disso, tá? Então a esfinge ela nos leva do mundo conhecido para o mundo desconhecido, né? Naquele processo que o Campbell fala, o processo de individuação, né? Quem eu sou como indivíduo? Na massa eu sei quem eu sou, né? As minhas preferências coletivas, né? Dos meus gostos e tal, mas no meu processo de individuação, quem eu sou? Então, na vida real, né, como eu falei, a esfinge são as situações que nos desafiam e nos fazem, né, mudar de nível e
Toda vez, né, que a gente não entende por que a gente atrai os mesmos padrões, por que a gente repete relações tóxicas, por que a gente se sabota, por que a gente paralisa, por que a gente tem um sonho, pega ele, engaveta, porque a gente começa um projeto, quando ele tá indo bem, a gente, não, eu não sou merecedor, por que a gente vive com essa síndrome, né, de não merecimento, de impostor? A gente precisa acessar esse conhecimento interior, essa esfinge, para entender por que eu estou repetindo isso, por que eu estou paralisando, né? O que é que está aqui na minha frente? Qual é o meu enigma de agora? O que eu posso fazer para eu transpor esse enigma, né? A gente precisa dessa coragem para encarar, de buscar as respostas dentro, né? Senão a vida vai nos devorar cedo ou tarde, né? A esfinge vai nos devorar em forma de ansiedade, de auto-boicote, de sintomas, de adoecimento, de fracassos, de insatisfações, de caminho para a morte, né? André, caminho para a morte física? Às vezes nem precisa ser o caminho para a morte física. Quando meus sonhos morrem, quando o meu sentido de estar na vida morre, eu preciso recuperar. Quando esse fogo aqui dentro apaga, eu preciso recuperar. Tem que ir lá na casa da Baba Yaga pedir uma brasa. E aí ela não vai te dar assim de mão beijada, não. Ela vai te questionar. Ela vai te sacudir. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu vou ter que encontrar com a bruxa. A bruxa talvez seja a sua guardiã. Talvez seja o anjo, né, revestido ali de um padrão, de um arquétipo que você tal tema, mas que vai te trazer as suas melhores respostas e vai te auxiliar a construir a sua melhor versão. Tá? Então, esse enigma, gente, ele não está fora, ele está dentro de nós, ele não está fora, né? A gente pensa um desafio que vem, que aquilo, nossa, por que comigo? Por que não comigo? Por que não comigo? Né? Por pior que seja, quando eu saio, eu passo daquilo, eu vou estar num outro estado de consciência, eu vou estar muito mais forte, né? Eu vou ser um outro avatar. O autoconhecimento é a única forma de a gente responder a esfinge, porque ela vai nos fazer perguntas que as respostas estão dentro da gente. Então, eu só vou acessar essas respostas com autoconhecimento. E o preço da ignorância é alto demais, não vale a pena pagar o preço. A vida só vira repetição e sofrimento, porque se eu não olho, se eu não cuido, se eu não curo, é só mais do mesmo. Não vou evoluir, eu não vou passar de nível, eu não vou subir oitavas. Então eu vou ficar só naquilo. Imagina como que isso é desafiador, né? Como que é muito mais pesado do que enfrentar a esfinge. Decifra-me, eu te devoro. Você não vai me devorar não, criatura, porque eu vou te decifrar, né? Eu vou te decifrar. É isso que tem que ser feito? Eu vou subir essa oitava. Então, quando a gente quer sair desses padrões, a gente olha pra gente, né? A gente sai de um padrão de automatismo, né? Quando a gente vai fazer autoescola, eles não falam automatismo incorreto, não faça isso, não faça aquilo. Aí a gente sai desses padrões de automatismo incorretos. A gente vai para um livre pensar, para um livre agir, a gente vai para um estado de consciência conectado com a inconsciência, né? A gente yin e yang, né? Ômega e alfa, a gente aprende a lidar com a luz e com a sombra dentro de nós mesmos. Então, o que significa decifrar? Conhecer seus ciclos, suas sombras, seus desejos reais, o que te move, o que vai te trazer satisfação plena diante da vida, qual é o seu propósito, qual é a sua missão. A esfinge exige coragem, presença, escuta interna. Ela não é inimiga, ela é uma mestra disfarçada. Eu vou te devorar? Não, eu tô querendo aqui te ajudar, eu tô te desafiando, né? Eu tô te buscando para você subir oitavos, para você sair desse ostracismo aí, né? E quando a gente responde, a gente avança, a gente floresce, a gente vive com fluidez. Então, gente, vamos parar de escapar da esfinge, né? Vamos encará-la, vamos encarar os nossos desafios. O que é que eu não estou querendo ver, o que eu estou negligenciando, mas que eu posso
ver e eu posso desafiar, ser desafiada de verdade, e eu posso responder e eu vou subir ali as minhas oitavas. Eu vou passar por esse processo de iniciação. Quais são as iniciações que eu estou postergando, que eu estou procrastinando, né? Que eu não tive coragem ainda, né? Mas que eu vou fazer agora. A vida não quer te devorar, ela quer te despertar, tá? Então, hoje eu te convido, né, a olhar para sua esfinge interior, né? A decifrar os seus desafios. Bom dia. A checar se os padrões que estão te conduzindo, que estão te devorando, eles ainda são lícitos, eles ainda são válidos, que faz sentido para sua vida hoje, ou são coisas que já foram e ainda estão ali no armário, que ainda estão reverberando, mas que não tem o menor sentido mais cultivar, né? Escute-se, ouça o seu coração, conversa com o seu eu interior, chama a sua sábia, senta com ela, conversa com a sua versão do futuro, pergunta o que você tem que fazer hoje que você não está vendo, pergunta para ela, para chegar nas oitavas que ela chegou, a sua versão, o que foi que ela fez que você não está fazendo agora, né? O que você não está vendo? Se você precisar de apoio nessa jornada, eu estou aqui, né? Tem aí o grupo das lobas, que é um grupo de apoio, onde a gente troca, né? A gente vai conversando e o que faz sentido para uma vai fazer sentido para outra, e é uma bênção, sabe? Então, você não está sozinho nessa jornada, né? Às vezes a gente pensa, eu estou sozinho, como é que eu vou fazer? Vamos compartilhar, né? Você tem amigos, amigas, pessoas queridas, pessoas de confiança, e o seu eu interior também, que às vezes você não tem contato com ele, você não está ouvindo, ele sempre vai estar pronto, né, para te auxiliar, para te apoiar, para te ancorar. A gente não sai do seio de Deus e vem para cá sem proteção. A gente não sai a gente vem com a centelha divina. Só que o que a gente faz? A gente deixa ela lá guardadinha no lugar e a gente não acessa. Então eu não alimento esse fogo interno, né? Vamos conversar com a nossa parte crística, né? Vós sois deuses, Jesus falou, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, né? Qual é essa versão que está ali limitada, que eu posso levá-la para uma amplitude de ilimitação? Então, gente, hoje a carta que eu tirei, né, é a carta da fluidez. Eu sei que para vocês vai aparecer aí invertida, mas o que a carta da fluidez fala para a gente finalizar esse nosso encontro de hoje? Pratique o desapego. Então, desapega das coisas que não te servem mais. Desapega daquela versão sua que você olha no espelho e não te agrada. Mas o que eu vou fazer? Eu vou buscar a versão que vai me agradar. Eu vou buscar fazer o que eu quero, né? Para eu chegar onde eu desejo. O que eu preciso, né? Eu vou fazer o que eu preciso para chegar onde eu desejo. Então, fluidez. Pratique o desapego para deixar o novo chegar. Você precisa deixar o velho ir. Então, deixa aí o que já não te serve mais. Deixa aí o velho, né? Tá dando para vocês verem? Né? Desapega. Eu vou colocar a foto da cartinha hoje nos stories, mas é isso. Não tenha medo de se conectar com a sua esfinge interior. Pergunta para ela quais são os portais que você precisa passar e qual é a senha. A senha, gente, a chave, a gente só descobre com perguntas, né? A gente precisa saber fazer as perguntas certas, né? Por que eu estou nesse estado que eu estou hoje? O que eu não estou vendo? O que eu não estou fazendo? Universo, o que tem aqui, né, que eu não estou enxergando? Me ajuda, me mostra. E a gente vai fazendo perguntas e as perguntas e as perguntas, e essas perguntas vão abrindo os portais do autoconhecimento, vão abrindo a conexão com o nosso eu interior. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar com vocês. Eu gosto muito da mitologia, eu gosto muito das histórias, né? Não é à toa que eu estou trabalhando com isso. Então, espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha agregado. Ó, Lili ainda chegou agora, mas vai ficar gravada, Lili. Então, gente, fiquem com Deus, tenham uma linda e abençoada semana e se conectem aí com a sua esfinge interior. Veja
quais são os desafios que ela te impõe e atravesse-os, que você vai ver que você vai sair lá do outro lado muito mais forte, muito mais sábia, né? E veja como uma guardiã, como quem está ali guardando um tesouro para te entregar. Então não foge desse tesouro, não. Abre os braços, né? E vai ao encontro da sua verdadeira potencialidade. Um beijo. Amo vocês. Semana que vem estaremos juntas de novo, viu? Muito, muito obrigada, Núria, a Marcinha, a Ana, a Vanúzia, a Lili, todos que estão aqui conosco, a Dedéia, viu? A Lulu, Vini, Daniela. Muito, muito obrigada pela presença do Samuca, de cada um de vocês, da Cida, da Lelete, viu? É muito bom estar aqui com vocês. Eu tô falando, mas eu também tô ouvindo, né? Então vai reforçando em mim também, né? Claro que eu também tenho os meus desafios. Então, muito obrigada pela companhia de vocês, viu? Heloísa, Elisângela, Tati, o Dene, a Aninha, né? A Cris. Só faz sentido eu estar aqui porque vocês estão aqui comigo. Um beijo, lindo dia, e eu vou deixar a live gravada. Se tem alguém que você acha que pode se beneficiar, né, com esse nosso bate-papo de hoje, é só encaminhar lá na setinha, viu? Lindezas, fiquem com Deus. Ótima semana a todos e a todas.